Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Gente, nós estamos estudando, né, sobre a antiguidade clássica, mais especificamente sobre Roma, mas vamos entender um pouquinho mais a respeito do que vem a ser essa antiguidade clássica, né? Ela vai se referir a um período da história lá da Europa, certo? Que ocorre aproximadamente no século 8 a.C., quando vai surgir o quê? A poesia grega de Homero, até a queda do Império Romano do Ocidente, no século 5 depois de Cristo, que, né, tem uma data bem precisa, que é de 476. O ano é 476, onde ocorre, não é, essa queda do Império Romano. O que é que vai fazer a diferença entre esta época e outras épocas? Vão ser os fatores culturais das civilizações, né? Que foram muito marcantes. Que civilizações foram essas? A Roma e a Grécia Antiga, não é? Então, a Roma foi o último grande império do mundo antigo, que teve exércitos poderosíssimos, dominou terras e que antes pertenceram, né, aos povos gregos, egípcios e mesopotâmicos, e também os persas, vocês lembram disso? E muitos outros povos. Vocês sabem que aquela região ela foi habitada por muitos povos. Então, com quase 1 milhão de habitantes, Roma transformou-se na maior cidade da antiguidade. Para lá, né, se dirigiam muitas pessoas de lugares muito, muito distantes, que iam levando sua cultura. Então, foi acontecendo uma mistura muito grande de cultura. Então, o poder do império, ele foi construído pelos romanos, era tão grande que acabou se tornando uma referência para todo o mundo ocidental. Mesmo passando tantos séculos, né, a gente ainda estuda essa cultura, essa civilização da antiguidade clássica. E aí, gente, nós já vimos também, não é, que Roma, ela tem duas explicações. O surgimento de Roma tem duas explicações. O primeiro surgimento seria, não é, a explicação mitológica. Lembra que eu mostrei um vídeo para vocês onde diz que o quê, né? Que Roma surgiu a partir do mito de Rômulo e Remo, que segundo a mitologia romana diz, não é, que os gêmeos foram jogados no rio Tibre, na Itália, por seu tio, que tinha medo de perder os poderes e os privilégios. E eles acabaram sendo resgatados por uma loba que os amamentou e foram criados, né, depois de um tempo por pastores, por um casal de pastores. E quando adultos, eles retornaram àquelas terras de quem eles eram filhos, né? E diziam que Rômulo era filho de um deus. E aí ele volta, ele prova isso e a partir de então começa a se formar a cidade de Roma. E a origem histórica, que foi essa que a gente já veio estudando, né? Até aqui a gente estudou bastante sobre ela, que fala que, segundo os historiadores, não é, a fundação de Roma ela vai ser o resultado da mistura de alguns povos, mais especificamente 3 povos, que foram quem? Gregos, etruscos e italiotas, ok? Só para a gente relembrar um pouquinho do que a gente já viu até aqui, tá bom, pessoal? Então, qual vai ser nossa atividade de hoje? Nossa atividade de hoje eu tenho duas opções para vocês, tá bom? Então, a nossa aula de hoje, nós estamos falando mais, né, a respeito da origem mitológica de Roma. Então, sendo assim, eu tenho essas duas opções. A opção 1, para ser realizada de atividade, é reproduzir, não é, por meio de uma história em quadrinhos, a origem mitológica de Roma. Então, vocês vão contar a partir de quadrinhos essa história de Rômulo e Remo, certo? Então, você pode escolher essa opção. A segunda opção é criar um poema sobre a origem mitológica de Roma. Então, você pode criar um poema falando a respeito, não é, dessa história mitológica de Rômulo e Remo, criado pela loba, certo? Criados, não é, pela loba.
E aí você pode fazer esse poema. Então você tem essas duas opções. Opção 1, construir um quadrinho contando a história mitológica de Roma, da origem mitológica de Roma. E opção 2, construir um poema contando, né, sobre a origem mitológica de Roma. Então, fica a critério seu escolher qual dessas duas opções você quer realizar, certo? E quando terminar, é só tirar uma foto e mandar para mim, certo? E qualquer dúvida é só entrar em contato. Então é isso, nossa aula de hoje, tá bom? Tchauzinho!